Olá para você, está começando Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao ponto a ponto que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. E minha gente, o tema de hoje está maravilhoso. Mulheres no teatro. Cantar, dançar, representar e resistir. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito prazer duas mulheres criativas, talentosas e muito inspiradoras. Aqui comigo ela, Ana Luísa Fidalgo. Ela é atriz, psicóloga e doutoranda em psicologia pelo programa de psicologia da UFBA e graduanda em artes cênicas também pela UFBA. Integrante do grupo de teatro A Panaceia, no qual atua desde 2018 como atriz, criadora, produtora e ministrante de oficinas. É ainda codramaturga do espetáculo Meninas Contam a Independência e uma das idealizadoras do projeto Meninas Podem, voltado para a difusão da trajetória de mulheres da história, como um veículo de transformação social e equidade de gênero em curso desde 2019. Muito bem-vinda, Ana. Obrigada. E aqui também comigo ela, Camila Aguilera. Ela é atriz, criadora em teatro, professora, pesquisadora e dramaturga. Tem bacharelado em artes cênicas e é mestra também em artes cênicas pelo PPGAC UFBA, com pesquisa sobre teatro de grupo e feminismos na cena teatral soteropolitana. É produtora, gestora cultural e gestora financeira para projetos e instituições culturais. Integra o grupo de teatro A Panaceia desde a fundação em 2008 e também é cofundadora do coletivo Âmbar, rede latino-americana de artistas e gestores culturais. Muito bem-vinda, Camila. Obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Já perceberam que hoje o assunto aqui vai render, né, gente? Olha só, o teatro se torna um espaço cada vez mais de resistência, onde as mulheres buscam visibilidade e a construção de narrativas que refletem suas expectativas, suas perspectivas e suas experiências. E aqui na Bahia, como em muitos lugares, pode ser observado um crescimento importante da presença feminina neste ambiente, né, nessa cena artística. E não só na produção artística, como também na atuação como artistas, no palco e fora deles. Fora dele, né? E eu queria perguntar aqui para vocês, eu vou começar com a Ana, como é que você enxerga o cenário do teatro baiano para as mulheres, especificamente, desde que você entrou no teatro até agora? Teve alguma evolução? Ok, mas você acha que ainda falta muita coisa? Faz aí uma pincelada do que você enxerga, Ana. Eu acho que assim como em qualquer outro espaço do mercado de trabalho, a gente ainda tem muito para evoluir, né? Então, a gente tem muitas mulheres, claro, que trabalham com teatro, muitas mulheres maravilhosas, né? Mas a gente continua numa luta pela valorização dessas mulheres, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, premiações em que a gente vê indicados apenas homens, a gente vai refletir o que isso representa, né? Será que nenhuma mulher deveria ter sido indicada realmente, né? Quando a gente vê espetáculos, vê fichas técnicas onde só tem nomes de homens, né? Por que isso se mantém? Se existem mulheres que poderiam estar nessas funções, né? Então, é uma coisa que a gente vem buscando no grupo também, né? Na nossa grupa de teatro, trazer isso, né? Tanto para ser visibilizado, quanto tentar valorizar e trazer essas mulheres para trabalharem com a gente, né? Então, a gente tem, claro, uma evolução. A gente tem uma evolução em vários campos, né? Isso é muito bom, né? Eu acho que as mulheres têm ocupado muitos espaços, né? Mas a gente ainda tem muito para evoluir, assim, eu vejo dessa forma, né? É um caminho incrível, né? Que só o fato de já sermos mulheres já coloca a gente numa situação, num ponto de partida desigual, né? É impressionante, é uma luta, é uma batalha dia após dia. E acho que, como você bem colocou, não é só em uma área, né? São todas as áreas, no teatro não é diferente. Mas qual é a sua visão, Camila? Desde que você começou, né? Foi em 2008 que você começou junto com o Grupo Panaceia, para agora, né? Nesses anos aí, o que você viu de evolução? Eu acho que a gente tem, dentro de um panorama que é nacional, talvez global, e que é aqui também local, né? Eu acho que a gente tem uma valorização do lugar de mulheres como autoras, por exemplo, como criadoras, né? Como propositoras de espaços de criação. 2008, quando a gente fundou a Panaceia, foi o ano que eu e as outras
integrantes, né, as outras atrizes que faziam parte da primeira formação da Panaceia, a gente estava se formando na Escola de Teatro da UFBA. E, por exemplo, durante a nossa formação, que se encerrou nesse ano, provavelmente a gente não leu nenhuma dramaturga mulher. Né? Assim, os clássicos da história do teatro, as grandes referências de encenadores da história teatral são homens. Né? E eu acho que isso já mudou. Assim, a gente já tem postos outros nomes e outras referências, né, sendo colocadas, inclusive, no ambiente da academia, no ambiente de estudo. Então, eu acho que isso é um crescimento que é algo que já está posto, né, que a gente não volta atrás. Mas, com certeza, ainda há um longo caminho para percorrer, né, nesse lugar de quem são as pessoas que são chamadas quando há oportunidades, quando há trabalho. Assim, os homens têm as alianças deles muito bem estabelecidas, né, desde sempre. E protecionismo ali. Exatamente, né? E a gente sabe que quanto mais você trabalha, né? Uma coisa leva a outra em termos de referência, em termos de amadurecimento profissional, inclusive. E algumas áreas são muito fortemente masculinas, né? Assim, as áreas técnicas, as áreas de montagem, as áreas de luz, de som. E também há um crescimento e um fortalecimento das mulheres nesses campos, mas ainda são áreas, às vezes, muito difíceis, porque são ambientes marcados, né, pelo machismo, pelo sexismo e por uma resistência a priori, né? A gente sente isso, assim, quando chegamos uma equipe que é totalmente de mulheres, existe uma desconfiança posta em muitos espaços. Aquele teste de será que são competentes mesmo? Será que deveriam estar ocupando esse espaço? E a gente sempre deixa claro que no programa, é um programa sim voltado para falar das pautas femininas e feministas e que a gente não está querendo ocupar o espaço do homem no sentido de ter uma desigualdade. Não, muito pelo contrário. É cumprir uma igualdade, né? Porque estamos anos e anos, né, vivendo essa discrepância e é absurdo que a gente tem em 2025 ainda uma desigualdade, tanto de ocupação de espaços de trabalho quanto de diferença salarial e todas as outras que a gente sofre. Mas eu quero então um pouquinho na vida pessoal agora. Eu queria saber de cada um de vocês como é que o teatro entrou na vida de vocês. Havia um incentivo familiar, uma inspiração, minha mãe, meu pai, tal, então não. Como foi contigo, Ana? Essa história é boa, Michele, porque nós começamos a fazer teatro juntas, né? Então a gente começou na adolescência, na escola, né? Então a gente teve uma professora fantástica, que é a Hilda Nascimento, né? Que continua sendo uma figura muito próxima da gente, né? E que foi com ela que a gente começou a fazer teatro, né? E pra mim, assim, foi... Acho que pra Camila talvez também, né? Mas assim, foi um momento muito importante na minha adolescência, né? De encontrar um espaço onde eu conseguia me expressar, onde eu consegui formar um grupo, né? Que continuava comigo, que estava comigo. Então, para mim, o teatro foi essencial na minha formação mesmo como pessoa, né? E isso vai entrar, inclusive, em outras áreas, né? Então, eu entendo que o que eu sou hoje como psicóloga tem a ver também com essa trajetória, né? Tem a ver com essas descobertas, o que eu pude experimentar, o que eu pude fortalecer dentro de mim. Então, começou lá na adolescência, assim, esse caminho, né? E aí eu passei um tempo um pouco afastada do teatro, porque eu, né, quando eu saí da escola, formalmente eu fui fazer psicologia, até que eu reencontrei, né, assim, um momento de novos caminhos, né? Eu reencontrei esse espaço, fui me reaproximando e aí, enfim, reencontrei mesmo, né? Eu decidi seguir também por esse caminho, né, em paralelo. Como foi contigo, Camila? Assim, a gente tem essa origem comum, né, Ana Luísa e eu. E eu acho que... Mas só coisa, vocês são prima, parente? Não, a gente só se parece mesmo. Elas se parecem, mas o teatro que uniu vocês na Irmandade. Exatamente. A gente se conheceu, assim, né, nós éramos de anos diferentes dentro do colégio, a gente se conheceu fazendo teatro. E eu acho que com essa característica muito forte de que o que essa professora da gente, né, Hilda, propunha no teatro, era um teatro feito de grupo, assim. Existia um estímulo para que nós, adolescentes, nos autogeríssemos e criássemos estratégias de financiamento, que a gente pensasse assim, o que iríamos fazer, como sustentar esse grupo, né? E isso foi um definidor. E eu saí do colégio, fui fazer faculdade de artes cênicas. Acho que, claro, para todas as famílias, quando você diz que essa é a sua decisão, existe um susto, um choque. Porque, enfim, não é uma vida simples, não é fácil. Você é médico, você é advogado, né? Mas eu tive a sorte e o privilégio de ter uma família que sempre me levou ao teatro. Minha mãe me levou para assistir teatro desde que eu me entendo por gente, assim. Eu tive acesso a muitos bens culturais, então isso faz parte desse... Nossa, né? Como você disponibilizar esse acesso, como isso vai crescendo. Quer dizer, você deu uma fugidinha, mas o teatro te pegou direito. Exatamente. E você não conseguiu nem fugir, que o teatro já te pegou e te largou nunca mais. Exatamente. Isso é uma maravilha.
E vocês têm outra coisa em comum também, que é fazer parte deste grupo, né, do Panaceia. Aí eu queria saber um pouquinho mais sobre esse grupo. O que que é o Panaceia? Qual é a sua missão? Qual é, né, o que que significa na sua vida? Acho que é legal Camila começar respondendo, porque ela chegou Ela antes chegou de antes, mim. verdade. E aí eu acompanho e pego a carona. Bem, a gente fundou a Panaceia em 2008. Como eu te contei um pouquinho, nós éramos 5 amigas e 5 atrizes em formação pela escola de teatro. E no início a gente sempre disse, né, e eu acho que isso continua sendo uma característica, que sermos amigas e atrizes era um ponto de partida que nos definia muito, e sermos todas mulheres. Sim. Então a gente tinha esse propósito, tanto por um lado em falar sobre questões que dizem respeito às mulheres. Em 2008 nós estávamos buscando as palavras, o discurso e as ferramentas exatamente, né, para falar disso. Depois acho que a gente deu uma guinada de se assumir realmente como um espaço de criação feminista e que é esse o nosso caminho. Mas a gente partiu desse propósito e da vontade dessas cinco criadoras que estavam ali em ter seus espaços de proposição, né? Assim, queríamos ser atrizes propositivas que pensavam projetos, experimentando escrever, experimentando talvez dirigir ou convocando equipes. A gente queria estar nesse espaço que é o que o espaço de grupo proporciona de autoria mesmo, né? E de pesquisa continuada, que significa que estamos ali e dizemos, ok, o que a gente quer trabalhar e vamos pesquisar isso no corpo, na cena, pesquisar isso teoricamente, trazer para discussões, buscar possíveis parcerias. E desde sempre somos um grupo de mulheres, né? A gente já teve algumas formações. Dado bons frutos e de sucesso, né? Porque, olha só, 2008 começou. 10 anos depois, chega a Ana para colaborar. E a gente está fechando já esse bloco, mas dá o tempo de Ana responder rapidinho, assim. O que que significa para você fazer parte desse grupo com essa característica tão forte de feminismo? Eu entrei no grupo no momento que estava um pouco desestruturado, né? Assim, a gente tem mudanças que fazem parte dessa formação, né, dos grupos. Então, a gente teve mudanças de integrantes, né, retornos, mas a gente, né, quando eu entrei, estava nesse momento de pensar qual era realmente essa cara, né, de assumir esse lugar mais feminista mesmo, assim, né? E eu acho, assim, para mim é muito importante, porque eu entendo como um espaço onde eu posso ocupar, onde eu posso ser mais política nesse sentido, né? Onde é que eu consigo tentar buscar minhas vias de transformação social, assim, né? Eu acho que esse é um espaço para mim, né, disso. E fora a honra, né, de estar nesse grupo, né, que começou lá atrás, assim, então eu valorizo muito, assim, essas mulheres que vieram antes de mim, que fizeram essa história, que pensaram nesse espaço, né, então, por isso até que eu quis caminhar a resposta para Camila, né, porque eu acho que tem também esse lugar de respeito mesmo à história, que eu me agreguei, né, depois, assim, mas é um lugar muito, é um espaço muito importante mesmo. E é maravilhoso. E quando você fala que teve modificações, então é porque é um organismo vivo, né? Que bom que teve modificação, porque demonstra que está se adequando, se aproximando ao objetivo maior e à missão que o grupo tem. Gente, peraí, que tem muito assunto ainda. A gente vai falar muito sobre mulher, sobre teatro, sobre as artes, como isso transforma a realidade. Então você não pode sair daí. O intervalo é bem rapidinho. Ponto a ponto, mulher volta já já. Sai daí não. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Mulheres no Teatro, cantar, dançar, representar e resistir. Gente, é tanto assunto, tanta pergunta, que eu tô assim, sabe, que dê tempo pra gente colocar tudo nesse programa. E aí eu tava conversando com vocês aqui, a gente falando do grupo Panaceia, e aí eu vi que você também fez parte como codramaturga. Primeiro, depois, eu vou querer que você explique o que é ser codramaturga, né? Para os termos, para a gente poder entender. Mas do espetáculo Meninas Contam a Independência, que inclusive, gente, foi premiado. Aí eu quero saber um pouco mais sobre essa premiação, qual foi a repercussão disso, o resultado. Conta pra gente. O espetáculo, por enquanto, está indicado. Tá indicado. Mas eu já tô aqui prevendo que vai ser premiado. Quem sabe quando passar o programa, né? Não é isso. Mas, então, foi muito importante, assim, pra gente essa indicação, né? Porque uma indicação a um prêmio é um espaço de reconhecimento. Sim. E que permite que mais pessoas conheçam o espetáculo, que é nosso principal objetivo, né? Então, quando a gente tem uma indicação, a gente tem a oportunidade de continuar, né? Quando a gente faz um espetáculo de teatro, a gente sempre aposta que ele vai continuar existindo.
Mas para ele continuar existindo, a gente precisa continuar tendo recursos para que ele continue existindo, né? Então, uma indicação traz essa possibilidade de dar uma vida, né, para esse espetáculo, para mais pessoas assistirem, para ter essa repercussão. Então, por isso, né, é muito importante. E em relação a essa questão, né, de ser co-dramaturga, esse foi um espetáculo que foi criado, né, a dramaturgia é assinada por mim e por Camila juntas, né, nesse sentido, por isso somos co-dramaturgas, né, a gente escreveu juntas, né, e também com o suporte, né, com a colaboração de Lara Couto e de Márcia Lima, que estão com a gente, a Márcia Lima é a atriz convidada do espetáculo e Lara Couto é a diretora, então em alguns momentos a gente escreveu algumas coisas juntas também com elas, e por isso, né, esse é um processo de uma dramaturgia que é coletiva, que tem a ver com tudo que a gente vem falando sobre o que é ser uma grupa de teatro, né? Essa ideia de que a gente pode construir juntas, criar juntas, pensar juntas. Então, esse espetáculo, Meninas Contam a Independência, ele vem no rastro do projeto, né, que você falou aí no meu currículo, que chama Meninas Podem, que é essa ideia de trazer histórias de mulheres para que as meninas possam conhecer, né? As meninas, os meninos, as novas gerações. Então, a gente já tinha esse projeto aí na gaveta por um tempo, a gente conseguiu um financiamento, né? E ele nasce, assim, nesse processo, né? E para você, trazer esse resgate, né? Conta um pouquinho do que é realmente o espetáculo, que eu já vi ali que ele traz um resgate dessas mulheres, né? Que tiveram participação importante. E a importância disso para outras mulheres que se enxergam ali, além de um resgate de reparação, né? Também de você, essas mulheres jovens, que elas podem entender com aquela representatividade, que elas podem alcançar aquele espaço também, né? Com certeza. Esse espetáculo da gente, né, Meninas Contam a Independência, é a mais recente montagem da Panaceia e é a nossa montagem para infâncias e ali o iniciozinho da adolescência. E ele é uma peça-jogo. Então, a ideia é que é um grande tabuleiro de jogo e as duas atrizes jogam um dado, cada uma vai por um caminho. E a peça muda, né? Assim, vai acontecendo de acordo com o que acontece naquele dia, com o que sai no dado e com a relação com a plateia. Então, a gente traz as histórias das heroínas da independência do Brasil na Bahia. Maria Quitéria, Maria Filipa, Joana Angélica e também outras menos conhecidas, como Urânia Vanério, que era uma menina de 10 anos na época, né, da independência, das lutas pela independência aqui na Bahia, e que ela escreveu um panfleto, assim, um panfleto que foi importante na divulgação da luta dos brasileiros, né, contra os portugueses. E essa personagem ficou escondida por muitos anos, assim, muito recentemente uma historiadora feminista ligou os pontos e conseguiu rastrear que esse panfleto, que tinha ficado para a história escrito pela A Baianinha, porque ele foi publicado no Rio de Janeiro, que ele tinha sido, de fato, escrito por essa menina era Urânia Vanério, e ela tinha 10 anos e ela tinha uma história, né? Então, falar que essas mulheres existiram e que elas têm uma história, que elas têm uma contribuição, é o que a gente tem colocado como nosso grande projeto nos últimos anos, assim, como uma espécie de missão. A peça fala isso, né? Uma missão eu te dou agora. Essa tem sido então, de parabéns, a nossa. Porque é necessário dar visibilidade a essas mulheres que lutaram, que tiveram um papel importantíssimo e que ficam apagadas da história como se não tivesse existido, né? Você foi falando aí, já fiquei com vontade de assistir a peça. Gente, que montagem maravilhosa, né? Que diferente. E eu tenho, sem dúvida alguma, acho que para criança, para primeira infância, para os adolescentes que estão entrando, chama a atenção, porque você traz uma outra dinâmica. Fantástico. Gente, olha só, segundo o portal Brasil de Fato, as mulheres estão para além do palco. Elas estão na iluminação, na direção, no roteiro e hoje um número crescente de coletivos feministas tem levado essa discussão para a cena cultural. Esses grupos reforçam a importância de buscar papéis historicamente exercidos por homens, né, e transformar que seja um espaço também ocupado com as mulheres. É justamente isso, que as mulheres sejam protagonistas de suas próprias histórias. Bom, conversamos bastante sobre isso aqui, o que a reportagem traz, é o que a gente tem trazido aqui. E eu quero que vocês coloquem também, para além dos palcos, aqui na Bahia, como é que está esse cenário? A gente já pincelou um pouquinho isso, mas existe uma oportunidade maior, ou ainda é o eixo Rio-São Paulo, que emprega até dessa forma diferente, né, em outros cenários que não seja frente de palco? Como é que está, Ana? A gente se aproxima porque a gente trabalha com essas mulheres, mas a gente não vive na pele, né, o que essas mulheres vivem, no sentido de que a gente não faz a parte técnica, né, que é de iluminação, é mais voltada, né, para isso.
Mas, claro, quando você falou do eixo Rio-São Paulo, sempre é diferente, assim, né? Então, a gente tem uma luta aqui na Bahia para fortalecer, assim, né? Apesar de a gente ter uma riqueza de artistas, né? De pessoas que produzem, de técnicos, de tudo, a gente ainda tem um financiamento que ainda precisa ser melhor, né? Então, o eixo Rio-São Paulo continua sendo um grande eixo cultural, porque tem também mais subsídio, né? Mais recursos. Então, realmente, quando a gente vai ver cachê, né? O pagamento, quanto se recebe, tá? A gente tem uma diferença grande, uma desigualdade mesmo, né? Entre esses aspectos, assim. Se a gente fosse medir por talentos, né? Era para a Bahia estar lá na frente, né? Como é que é investimento? Tanto é que a gente tem, não é uma perda, né? Mas assim, muitos artistas daqui, eles vão para fora para tentar, né? Um lugar, tentar um reconhecimento maior, né? Isso leva o nome da Bahia, o que é ótimo, né? Porque aí a gente vê pessoas se destacando fora, mas ao mesmo tempo, que espaço que a gente tem para que isso seja produzido aqui dentro, seja visto aqui dentro, né? Para que grandes produções saiam daqui, de fato, da Bahia, e não que um artista baiano precise ir para fora, para São Paulo, para o Rio, para produzir algo lá, né? Que a exemplo do Lázaro Ramos, do Wagner Moura, de tantos outros, né? Camila, você também é gestora financeira, gestora cultural, né? Então, você também trabalha para além dos palcos, né? Numa atividade que também é muitas vezes exercida por homens, aquela questão que a gente sempre falou, de vir com a credibilidade na frente por ser um homem, quando vem uma mulher tem que lutar 2 vezes, 3 vezes mais. Aí eu quero saber quais são os maiores desafios que você encontra nessa área, principalmente quando você vai buscar uma captação de recurso para um projeto e tal. As portas estão abertas, escancaradas para nós mulheres ou não? Eu acho que isso talvez tenha muito a ver com isso que a gente falava antes, que é mais sutil, mas é de como as relações se organizam, né? De como existe um caminho pavimentado de relações entre homens que se indicam, que conhecem, que estão nos lugares e que quando vão indicar alguém, vão indicar os seus, vão indicar as pessoas que estão próximas a si. E talvez essa seja uma das grandes dificuldades, né? A gente tem, inclusive aqui em Salvador e na Bahia, assim, uma grande quantidade de produtoras, de gestoras, isso assim há que ser reconhecido, tem grandes nomes e historicamente, né, de mulheres que estão nesse ponto, nesse lugar da gestão, da produção, da captação de recursos. A gente tem grandes referências nesse sentido e eu acho que isso é um ponto positivo para a gente reconhecer e valorizar. Mas ainda precisa de mais. Com certeza, precisamos. Será que não precisaria de um organismo mais assim, com uma política pública que desse um respaldo assim para essas mulheres, para um investimento nessa área? A gente sabe agora que para o audiovisual um ganho enorme que foi a conquista da Bahia Filmes. Mas a gente sabe que até uma aprovação, até isso ir para a prática demanda algum tempo, mas já é alguma coisa concreta. A gente tem algumas tentativas, né, de reparação, talvez, nesse sentido, né? Então, quando a gente tem agora os novos editais, eles têm vindo, né, com apoio, né? Então, se a gente tem mulheres, se a gente tem pessoas, porque a gente não pode deixar de falar de raça, se a gente tem pessoas negras, a gente tem uma pontuação que tenta ali diferenciar para que a gente tenha um apoio, né? Entendendo que a gente precisa correr mais atrás nesse sentido, né? Porque a gente tem ainda uma sociedade que é machista, que é racista, né? Então a gente tem essas tentativas também, mas é claro que se a gente tivesse uma organização mais voltada para isso, acho que seria um ganho ainda maior, né? Quando a gente fala de política pública, né, assim, a nossa luta como classe teatral em Salvador, e isso de muitos anos, é por políticas públicas que sejam de fato estruturantes, né, que não sejam pontuais, que não dependam da sazonalidade de um governo ou de outro, ou de um momento histórico, né? Então, a gente pensa a política pública, que a política pública tem que vir desde sempre. A política pública é o que faz com que crianças tenham acesso a bens culturais desde o início. A política pública dá acesso a espaços de formação, né, acesso de formação para que mais mulheres e mais meninas possam estudar iluminação, estudar operação de som, estudar mixagem, enfim, estudar e se formar e se capacitar para espaços, né? Então, a política pública deveria estar de ponta a ponta, né? Desde o lugar da formação, da fruição do público, da formação de plateia e da manutenção de coletivos como os nossos, né? Como o nosso e como tantos outros, que estamos assim na luta, assim, em demandas por espaços de atuação, por espaços de veiculação mesmo, né? Assim, do que a gente faz, de como chegar ao público.
Perfeito. Então, eu lembro que a Ana até colocou uma coisa aqui, que você falou que o teatro me ajudou, inclusive, na minha formação em psicologia e tal. Então, a arte, ela ajuda na formação do indivíduo como um todo. Então, fomentar a arte e colocá-la como uma política pública para além de governos, você está fomentando uma população mais pensante, mais atuante, mais progressista, né, no futuro. Como é que você enxerga isso, essa utilização ainda da arte, do teatro, na formação do indivíduo? Você acha que poderia ter um incentivo maior nisso daí? Com certeza, com certeza. Eu acho que muitas vezes, assim, nas escolas, acaba que a arte, ela chega muito reduzida, né? Só um tipo de arte. A gente tem tentado, né? Tem mudado, inclusive, a forma de pensar isso, né? Então, a gente já vê as escolas hoje inserindo, né, o teatro mais no currículo também, né? Mas a gente tinha, por exemplo, na minha época, artes na escola era basicamente artes plásticas, né? E era muito legal, era muito importante, mas assim, a gente tem outros leques, a gente tem dança, a gente tem teatro, a gente tem a literatura, né? Então, eu acho que ainda tem um avanço, assim, diversificar muito, porque, claro, cada um vai se identificar também com mais, né? Com algumas linguagens artísticas, né? Mas eu entendo que isso é algo... A arte tem um papel muito importante, tanto na possibilidade da gente, né, se fortalecer. Eu acho que tem essa questão mais individual, né? Então é uma coisa que ajuda, né, meio de expressão, é um meio de fortalecer a identidade, é um meio de descoberta do próprio corpo. E isso para um jovem, para uma criança é super importante, né? E ao mesmo tempo pode ser um meio da gente conseguir falar de assuntos, que é o que a gente tenta fazer com a Panaceia, né? Então trazer alguns assuntos como o feminismo, por exemplo, de uma forma que seja mais palatável, que seja mais próxima das pessoas, né? Que a gente consiga ir pela via da sensibilidade, né? Que é diferente de você ler um texto sobre, né? É você experimentar no seu corpo, é você se aproximar. Então, por exemplo, nas nossas oficinas, né? Que a gente tem oficinas que são voltadas para meninas, que faz parte desse projeto Meninas Podem, que é tanto para meninas mesmo, crianças, quanto a gente faz as oficinas para mulheres também. A ideia é que a gente traga um pouco dos recursos do teatro para que essas mulheres possam experimentar um pouco sobre as histórias dessas outras mulheres, entendendo que você conhecer uma personagem como essa, uma mulher histórica, pode te trazer ideias, né, uma das coisas, né, possíveis, de quem você pode ser também, né, assim, de possibilidades abertas para o seu caminho, para a sua vida, né. E o interessante é que a arte, ela termina universalizando a forma de comunicar, né? Talvez uma pessoa que lê um texto, dependendo do nível de formação acadêmica que ela tem, ela não consiga fazer aquela interpretação. E como a arte, ela chega na sensibilidade, às vezes a pessoa entende, porque está naquela língua, naquela linguagem dela, vai ter entendimento daquilo que quer passar. Isso é fantástico. Estamos fechando esse bloco também, mas vai dar tempo ainda para a Camila falar um pouquinho sobre isso. Como é que você enxerga? Que tem muita gente que fala assim, eu não posso fazer nada de arte porque eu não tenho talento. Quer dizer, é preciso ter algum talento para se arriscar na arte? Pessoalmente, eu acredito que não. Assim, a arte é um espaço que eu acho que por definição, e que deveria ser absolutamente democrático. Assim, é um espaço de experimentação de si, é um espaço de experimentação das suas possibilidades, de descobertas de possibilidades, né? De comunicação, de expressão, de formas que a gente não usa o nosso corpo, a nossa voz, a nossa imaginação no dia a dia. Então, a arte é empenho, é trabalho, assim, pensando já numa coisa mais da profissionalização, né? É trabalho, é dedicação, é descoberta, é ensaio, é repetição e é investimento, né? Seu próprio, investimento do coletivo. E a arte tem esse lugar muito bonito, né? As artes da cena, principalmente, porque como acontecem no encontro, são artes coletivas. Acontecem aqui, a gente de frente uma para a outra, né, vendo os outros corpos, as outras corpas na sua integralidade, de corpo, de pensamento, de sensibilidade de voz. Então, tudo isso e deveria ser para que todas as pessoas pudessem experimentar, né? Pelo menos em algum momento da sua vida, para ter como um leque, um repertório de possibilidades para si, queiram essas pessoas seguir, fazendo arte ou não, mas Perfeito. Espera aí que eu vou querer também a sua opinião sobre isso, mas vai ser no próximo bloco. Você não sai daí. Ponto a ponto, mulher volta já já. É rapidinho. Voltamos com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Mulheres no Teatro, cantar, dançar,
representar e resistir. Fomos para o intervalo e ficou uma pergunta aqui no ar que eu quero fazer para a Ana, que foi a mesma que eu fiz para a Camila. Precisa ter talento para se jogar no teatro, nas artes, ou você descobre o talento no processo? Acho que é isso mesmo, que a gente descobre no processo. Não o talento exatamente, mas as possibilidades, eu acho, né? Claro que tem pessoas que têm aptidões, né, assim, diferentes, mas a gente só vai descobrir isso fazendo, né? E eu acredito muito nisso que a Camila falou, assim, né, que é um exercício, que é o fazer, que é a relação, assim, diária mesmo que a gente tem, né? Acho que às vezes quando alguém vai assistir, né, um ator em cena, é como se aquilo fosse muito... Não dá para entender quantos dias que se passaram dentro da sala de ensaio e errava e voltava, e treinava em casa, e fazia no espelho, e estudava muito. Então tem muito estudo também, tem muitos cursos, tem uma formação que não para, né? Tem essa ideia de se atualizar, assim como outras profissões, assim, né? Porque quando a gente fala talento, parece que o talento baixa, assim, né? Que a pessoa tem, na verdade. Uma divindade. E que isso faz com que a pessoa faça qualquer coisa, né? E que, na verdade, quando você muda de uma peça para outra, de um personagem para o outro, é outra coisa, é outras descobertas, né? Então, tem coisas que são mais difíceis para algumas pessoas do que para outras, dentro do universo da própria interpretação também, né? Então, eu acho que é isso. Dá para todo mundo experimentar, no sentido de, inclusive, né, encenar para apresentar. E fora disso, assim, o teatro como potência de experimentação, fora do palco, para você se conhecer, para você experimentar, acho que não precisa de nada disso, né? Só a disponibilidade mesmo, de querer. Usar na vida, fazer. né? No dia a dia, né? Exatamente. Camila, existe uma glamorização também, né, da profissão, principalmente da artista, da atriz que está ali em cima do palco. Então, você acha que talvez isso exista um pensamento um pouco equivocado de algumas pessoas, de público, que, mas é maravilhoso, é uma vida fantástica, é fácil, chegou ali, fez, tal, foi embora. E aí, todo esse bastidor, às vezes, não fica a olho nu, né, da grande plateia. Com certeza existe, né? E, assim, existem muitos teatros e muitas formas de fazer, então, claro, existe o lugar de Hollywood, o lugar de quem trabalha nas grandes emissoras de televisão, e até dentro do teatro existem esses espaços, mas o dia a dia da gente, do teatro de grupo, né, que é um outro tipo de teatro, que é esse investimento mesmo, assim, contínuo, em pesquisa, em provocação, né, em talvez um teatro que é provocativo, é um teatro que é político. Então, esse fazer teatral é feito de gente que faz muitas coisas. Assim, eu falei lá do início da Panaceia, né, que nós éramos atrizes de formação, e a gente entendeu que se a gente na nossa vontade, que se a gente não tivesse um grupo, um espaço de criar, a gente não ia conseguir tocar à frente as nossas vontades. Então, com isso, a gente se formou como produtoras, como gestoras, como dramaturgas e como pessoas de teatro, né? Muitas vezes a gente fala assim, porque isso envolve muitas coisas. Envolve desde, às vezes, carregar um cenário, fazer um remendo no figurino. Vocês tiveram que ir ali para poder manter viva a chama e o projeto andar para frente. Eu até respondi, né, no outro bloco, que a gente estava um pouco... Porque, assim, tem posições que a gente ainda não... A gente não tem formação, né? Por exemplo, para iluminar. Eu tenho até vontade, né, de conseguir pensar, né? Mas eu não tenho formação para isso. Mas, assim, esse bastidor... carregar as coisas, sabe? É a gente que faz, não tem quem faça, assim, né? Acho que a gente tem uma ideia, às vezes, de quem está de fora, que desse grande teatro, que é um teatro que tem alguém que vai arrumar o palco pro ator, que é muito diferente do que a gente faz. Então é isso, mas a gente faz tudo, né? Eu tô com o meu carro agora cheio de material da peça, né? Esse é o teatro que a gente faz. Mas que não tenha a técnica, mas tem o conhecimento pelo dia a dia. Ó, essa luz não tá tão legal. E você começa, isso é muito bacana. Gente, olha só, numa matéria do portal Brasil de Fato, novamente, né, vamos beber dessa fonte, a Edla Maia, do coletivo feminista Arremate, destacou que ser mulher na arte tem também uma responsabilidade de fazer com que outras mulheres apareçam, responsabilidade de trazer à tona nomes que foram esquecidos. É também um espaço de fazer ecoar a nossa voz e de dar seguimento ao trabalho de tantas outras mulheres que já trabalharam tanto para que eu hoje, no caso a Edla, estivesse aqui cumprindo essa função. E aí, eu quero trazer essa citação da Edla para vocês aqui, saber se vocês concordam com isso. E por quais mulheres ou qual mulher vocês querem dar seguimento à voz? Quem inspirou vocês? Quem não pode ser jamais esquecida? Eu vou começar com a Camila. Não, concordo absolutamente com o que ela falou. E, assim, é um propósito nosso, né? Assim, entender que
que no teatro e na vida, onde nós estamos hoje, é a conquista de muitas gerações, de gerações que vieram antes. E esse nosso investimento, né, na pesquisa sobre mulheres da história vem falar disso, assim, de que a gente conhece muitas referências masculinas, mas a gente precisa abrir um horizonte de perspectivas e de referenciais que sejam outros, né? E a gente tem se debruçado sobre algumas histórias, inclusive uma delas que é uma grande inspiração atual, né? Filipa de Souza. A gente tem um espetáculo que é sobre essa mulher que viveu aqui em Salvador no finalzinho do século XVI, que foi perseguida pela Inquisição, que foi julgada, condenada e teve o que se considera assim o julgamento mais severo pelo tipo de crime que ela foi condenada, e o crime que chamava na época de sodomia porque ela se relacionava afetiva e sexualmente com outras mulheres. E assim, a gente nem sabe que teve Inquisição na Bahia, né? A grande maioria de nós nem sabe desse pedaço da nossa história, quanto mais de que a gente tem uma mulher que viveu isso e que, de alguma forma, é um ícone da luta, né, da população LGBTQIA+, é um ícone da luta da representatividade lésbica, e são histórias que a gente precisa conhecer. Então a gente trouxe a história de Filipa para o teatro, e é uma história apaixonante. Quando? Vai estar em cartaz no Teatro Martim Gonçalves, no Canela, nos dias 6, 7 e 8 de junho, às 19 horas. Olha, esse programa é gravado, tá indo ao ar, hoje é 28 de maio, vai ficar rodando na grade aí, mas dá tempo de você se programar para ir comparecer ao espetáculo. E vai ter outro espetáculo também que a gente vai anunciar aqui. Qual é o que a gente vai anunciar? É o Meninas contra a Independência. Meninas contra a Independência, que a gente já conversou sobre eles, que é voltado para o público infanto-juvenil, mas que está aberto para todas as cidades, né? E ele vai estar em cartaz onde e quando? Ele vai estar em cartaz no Teatro SESI do Rio Vermelho, no domingo, dia 1º de junho, às 11 horas da manhã. O Meninas contra a Independência é um projeto que a gente veio gestando por 3 anos, 4 anos. Filipa, a mesma coisa, uma história que está se revirando há muitos anos até a gente conseguir, né, entre pesquisar, estudar, congregar a equipe, financiar e fazer acontecer, isso fica anos com a gente, assim. Os olhos brilham, né? Porque nasceu um sonho tão gestado. Então, Ana, você, quem são assim, as mulheres referências, que assim, essa voz tem que ecoar, não pode morrer? Eu só queria falar uma coisinha antes. Você falou da responsabilidade, né? Que é uma coisa que a gente conversa muito, assim, né? Do que a gente pode fazer. E a gente teve, né? A gente tem 2 espetáculos agora, que são esses que a gente falou. Os 2 espetáculos têm equipes formadas só por mulheres, né? Então foi algo que a gente bateu o pé. É assim que a gente quer fazer. A gente só quer ter mulheres na equipe. A gente quer trabalhar com mulheres e destacar essa possibilidade. É possível uma equipe só de mulheres, né? Então, acho que faz parte, assim, de cumprir essa responsabilidade, já que nesses 2 espetáculos a gente conseguiu um apoio financeiro, a gente tinha como pagar essas mulheres, então vamos pagar, vamos valorizar, porque isso forma também essas profissionais, isso ajuda essas profissionais a se manterem. Então, eu acho que faz parte, assim, né? Quando a gente consegue, a gente leva junto, sabe? É aquela, uma mão puxa a outra, né? Bota uma mulher pra cima, maravilha. Em relação às referências, assim, né? Acho que tem um clássico, né? Tem Simone de Beauvoir, que a gente não pode deixar de falar, a gente estuda, né, sobre essas mulheres. Tem Lélia Gonzalez, tem as atrizes, né, grandes atrizes daqui do Brasil, Fernanda Montenegro, né, essa figura que continua se mantendo ativa e plenamente viva, né, assim, isso para mim é uma referência muito grande, assim, né, de alguém apaixonada pelo que faz. Acho que isso é muito importante. E a gente, uma coisa que a gente traz muito na oficina também é da gente pegar nossas referências próximas também, sabe, essas mulheres que são próximas da gente, nossas mães, nossas avós, que trazem também suas histórias, né? E da gente poder reconhecer, né, esses legados. Então, eu acho que também esse caminho me ajuda a valorizar essas grandes referências, assim, né? Por exemplo, minha avó é uma grande referência de vida para mim, né? Uma história de uma mulher que veio de outro país, de tudo que viveu, né? Então, eu acho que faz parte também a gente não olhar só para essas figuras distantes, digamos assim, mas a gente reconhecer a potência de quem está perto, né? Da gente, dessas nossas heroínas, né? Não só as famosas, como as anônimas para o grande público, mas muito famosas para a gente. Né? Que influenciam na nossa vida desde que a gente nasceu. Eu tenho também minha avó, minha mãe, Ave Maria, são minhas referências, assim, que eu digo, são mulheres que eu quero que a voz ecoe. Estamos quase chegando no finalzinho do programa, mas ainda dá tempo para a gente fazer uns bate-papos. Eu queria saber momentos da carreira de cada uma de vocês, que assim, que foi marcante, que foi inesquecível. Camila. Olha, eu acho que
Você falou lá no iniciozinho, né, do coletivo AMBA, a gente teve a oportunidade com a Panaceia lá atrás de viajar e conhecer alguns grupos de referência na América Latina, assim, grupos que têm 30, 40 anos de história, que têm suas sedes e esse conhecimento, essa experiência foi algo que fez total diferença nos rumos que a gente deu para nosso próprio caminho e para o nosso próprio grupo, né, para esse desejo e para esse olhar para, ok, essa vida coletiva existe, está aí pulsante, e é criativa, e é persistente, e é política. Então, eu acho que essas experiências foram uma marca muito transcende territórios, né? Imagine, você vê como é a força quando você se une num propósito, como ele consegue ultrapassar aquele local, estado, e chega a uma mudança mundial mesmo, né? Isso é maravilhoso. Mudança, é um momento marcante, inesquecível, assim, na carreira. Eu estava aqui pensando que eu não tenho ainda uma longa carreira, né? Mas acho que o ano passado, como um todo, assim, né? Essa experiência de fazer, a gente conduziu 2 projetos no ano passado, formados só por mulheres. Então, ver essa possibilidade de trazer essas mulheres para trabalhar e talvez, né, assim, a estreia, né, desse espetáculo Meninas Contam, em que eu estou em cena, né, eu vivencio de fato, né, de forma mais profissional, né, o teatro já estava comigo há muito tempo, mas eu acho que ano passado se consolidou, né, mais profissionalmente, né, então para mim foi muito marcante, assim, né, mas assim, a última coisa que está, assim, muito pulsante para mim, né, nas últimas apresentações do espetáculo, assim, sair de cena e cumprimentar as crianças e ver aqueles olhares, né, daquelas meninas, assim, né, brilhando, sabe? Eu acho que isso para mim é o que está mais marcante, assim, né? Camila, antes de subir no palco, ainda tem frio na barriga? Sempre. Sempre. Eu acho que enquanto estiver vivo e fazendo teatro, ele vai existir. Eu acho que tem a ver com respeito mesmo a esse espaço, né? Assim, não se normaliza nunca, porque não é algo desimportante, né? É sempre importante, é sempre uma responsabilidade, é sempre novo, porque é sempre um novo encontro com aquele público, com quem estará ali, com que espaço é esse. E é sempre um momento único, de fato. E o que faz a luta e a vida valer a pena, com né? Certeza, absolutamente. Agora, realmente, vamos ter que fechar, porque já está aqui, ó, tá acabando. Então, para a gente finalizar esse programa que eu achei, assim, incrível, maravilhoso, eu vou falar uma frase e vou pedir para vocês completarem. Eu vou começar aqui com a Ana. A frase é o seguinte: eu desejo que a mulher no teatro seja valorizada, respeitada, possa ganhar dinheiro, ser premiada. É isso, acho que é isso. E está em todos os espaços, todos os espaços. Maravilha. Camila, eu desejo que a mulher no teatro... Que a mulher no teatro persista no teatro. Que as condições de vida façam com que a gente continue aqui resistindo, fazendo e criando e chegando nos lugares que a gente deseja. Muito obrigada pela presença de vocês, foi assim incrível. Se eu já era apaixonada por teatro, com vocês eu fiquei, triplicou a minha paixão. E eu espero logo em breve tê-la de novo aqui no Ponto a Ponto Mulher. Muito obrigada. Foi uma conversa maravilhosa, uma experiência linda. Foi uma delícia, tenho certeza que eles amaram. Quando as cortinas se abrem e o silêncio toma a plateia, o teatro respira e o mundo se transforma. Autora ou autor desconhecidos. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.